Olá, gente. Hoje será Juízes 14. Ei, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra do Senhor e comentando a palavra do Senhor. E é muito bom, né? Hoje nós vamos entrar, o caso agora é do juiz Sansão, que foi profetizado, né? O Senhor falou na vida da esposa de Manoá que ele ia nascer e tudo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Estou ao vivo, às vezes acontecem alguns contratempos, mas eu tô aí, tá? E nasceu Sansão e tudo. Ela deu à luz a Sansão, ele cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. E aqui, gente, no capítulo 14, acontece o casamento de Sansão. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, né? E juntinhos vamos estar aí comentando mais uma vez. O Sansão, gente, Juízes 14. Sansão desceu de Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. E ele viu essa mulher do povo filisteu e ele ficou apaixonado com ela. Aí quando ele voltou para casa, porque é os pais que conversavam, né? Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Eu quero ela como mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo esse povo? Você tem que ir logo aos filisteus, esses incircuncisos, para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim. Ela me agrada, eu gostei dela. Consiga ela para mim, meu pai, consiga. Seus pais não sabia que isso que ele estava fazendo já era uma permissão de Deus, tá? Seus pais não sabiam que isso já vinha do Senhor, que esse desejo dele ter uma mulher filisteia já era um desejo, já era uma permissão de Deus. E aí, gente, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Deus mandou eles destruir esse povo, eles não destruíram, e também foi a intenção de Deus deixar lá para provar a fé deles. Aí Sansão foi para Tímina com seu pai e com sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, quando ele se aproximava, de repente, um leão forte, bravo, eu imagino, né? Perigoso, veio rugindo, rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor tomou Sansão, apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não falou nada, não contou nada nem para seu pai e nem para sua mãe o que ele fez. Então foi conversar com a mulher que ele havia gostado, que ele gostou, com a filisteia. Algum tempo depois, quando ele voltou para casa, ele deve ter ficado lá uns dias, né? Aí, quando ele foi lá conversar com a filisteia, e depois ele voltou. Quando ele voltou, ele viu o cadáver do leão. Eu não sei quanto que vale esse algum tempo aqui, gente. Mas ele viu o cadáver do leão e nele havia um enxame de abelhas. Enxame são muitas abelhas. Então o coletivo de abelhas é enxame.
E havia um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Aí ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Coragem, né, gente? E onde tem um esqueleto tem fedor, né? Tem mau cheiro, né? Aí ele voltou comendo aquele mel pelo caminho. Quando ele chegou até seus pais, ele foi e deu mel para o seu pai e para sua mãe. Os pais comeram sem saber de onde ele tinha tirado aquele mel. Ele tinha tirado esse mel do cadáver do leão. Aí depois, gente, nós sabemos que aqui Sansão, como nazireu de Deus, nazireu, ele não podia cortar cabelo, ele não podia tocar em mortos, e ele tocou, porque ele pegou lá o mel que as abelhas tinham feito uma colmeia lá dentro do cadáver do leão. Aí, gente, aqui depois que eles comeram, seu pai desceu à casa da mulher filisteia, né? E Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. E ele falou assim: vou propor-lhe um enigma. Disse Sansão: se vocês puderem dar-me a resposta certa durante 7 dias da festa, porque a festa de casamento dele ia durar 7 dias. Se vocês me derem, durante 7 dias, então eu lhe darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Mas se vocês não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E aí eles falaram: proponha o enigma. Eles disseram: pode falar o enigma com a gente. Vamos lá, nós queremos te ouvir. Disse ele então: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E durante 3 dias eles ficaram, eles não conseguiram dar resposta. Aí no 4º dia eles começaram a oprimir a mulher de Sansão. Eles começaram a falar: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, se você não explicar, nós vamos colocar fogo em você e na sua família e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar, falando assim, né? Como se diz, se ele deu esse enigma, então agora nós não sabemos a resposta. Você vai fazer Sansão falar com vocês. Se você não conseguir, nós vamos pôr fogo na sua casa, vamos matar seu pai e vamos matar você também. Então a mulher de Sansão implorou aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou, nem meu pai, nem minha mãe, eu expliquei o enigma. Respondeu ele, ele falou assim: que é isso? Agora é Sansão falando: que é isso? Nem para o meu pai, nem para minha mãe eu expliquei o enigma. Por que você acha que eu deveria explicar para você? Aí ela chorou, né? Durante o restante da semana da festa. Aí quando chegou no 7º dia, ela perturbou ele tanto. Vamos ver se vai ser sem corte hoje, hein, Rose? Nunca vi. Sempre tá corte. Aqui eu tô no capítulo 14. Sansão casou com a mulher filisteia. E aqui ele passou um enigma para os 30 rapazes. E eles obrigaram a mulher de Sansão a descobrir qual era o enigma. Senão ia colocar fogo na casa dela e ia matar o pai dela, a família dela. A paz do Senhor, minha linda. E por fim, eram 7 dias de festa, né? Aí, de tanto que a esposa azucrinou o Sansão,
que ele contou o segredo do enigma para ela. Aí, por sua vez, ele revelou, né? Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram a lhe dizer. Ela revelou o segredo para esses 30 homens que falaram com ela, que se ela não descobrisse o segredo, eles obrigaram ela descobriu o segredo e contar para eles. E ela azucrinou tanto Sansão que conseguiu. Aí ele chegou lá, ele falou assim, olha, no 7º dia, no último dia de festa, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que... O que é mais doce do que... Aí falou assim, é o mel. E o que é mais forte? Mais forte é o leão. Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. Aí o Espírito do Senhor de novo apossou de Sansão e ele desceu a Ascalon, matou os 30 homens e pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois ele ficou muito enfurecido, foi para a casa de seu pai e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que ele tinha sido acompanhante dele no casamento. Então Sansão casou com a mulher. Sansão ficou tão irado que ele foi e largou a mulher para lá e eles deram a mulher para o amigo que tinha acompanhado ele no casamento. Foi traição, né? Ela poderia ter conversado com Sansão e tudo. Ó, Sansão, eles estão querendo me obrigar e tudo. Mas eles ameaçaram. Ela ficou com medo. Porque aqui ele tinha casado com a Filisteia. Mas tudo tem a propósito de Deus. Tudo. Porque aqui ele já matou 30 filisteus. Ele matou 30 filisteus aqui, né? E pegou as roupas e deu para quem tinha descobrido o enigma. E ele ficou com raiva. Quem pagou o pato foi a mulher de Sansão, porque ele a abandonou e foi dada para o amigo dele. Muitas vezes, gente, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados pelo inimigo. Hoje está com tanto espírito de engano no mundo, né? Né, Rose? Nós temos que estar buscando ao Senhor. As pessoas estão muito preocupadas com coisas materiais. Eu fico pensando em Nova Lima, assim, eu fico observando, quando eu saio assim, eu fico observando quantas casas estão abandonadas, porque eram pessoas ricas, os filhos vão crescendo e não querem morar em Nova Lima, estão morando em outro país, e as casas estão aí vazias. Aqui na Roma Leviana tem casa vazia, lá na rua Getúlio Vargas tem casa vazia. Então, gente, às vezes a gente fica lutando tanto para ter as coisas, tanto, e a gente luta tanto para ter as coisas, que nós esquecemos de servir ao Deus, ao Senhor Deus do Exército. E o que acontece? As pessoas estão se esquecendo de Deus. A nova moda do adulto hoje, você já observou? Não sei se você já sabe, Rose. Os adultos estão retrocedendo. A moda agora é chupar chupeta. É ficar com chupeta na boca. E adulto. Palhaçada, gente. As pessoas preferem buscar refúgio nessas coisas. Vocês vão me desculpar. Isso é palhaçada. Na palavra de Deus fala que é melhor buscar refúgio em Deus do que em carros e em cavalos. Buscar refúgio. As pessoas estão buscando refúgio em coisas assim mega estranhas. Buscar refúgio em uma chupeta. Misericórdia. Gente,
Não tem melhor refúgio do que o Senhor. Não tem melhor refúgio do que o Senhor. E aqui Sansão, os pais de Sansão não entendiam por que Deus estava permitindo essas coisas, mas é o propósito que Deus fez Sansão nascer é para que ele destruísse esse maior inimigo. Então Sansão, para mim, sabe, ele tipifica, ele aponta para Jesus Cristo, né? Porque não pela rebeldia, né? Mas aqui ele teve que casar, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, povo que era inimigo do povo de Deus, porque o povo estava aqui de novo, né? O povo já tinha 40 anos que eles estavam sendo escravizados pelos filisteus depois da morte do último juiz, né? Do último juiz. 40 anos. Os israelitas, eles voltaram a fazer o que Deus reprova. Muitas vezes nós voltamos a fazer o que Deus reprova. Será que tudo que eu estou fazendo, Deus está aprovando? Será que Deus está aprovando? E será que tudo que Sansão estava fazendo aqui, Deus estava aprovando? Porque Deus falou que ele não era para tocar em mortos. Ele tirou o mel de dentro do leão para comer. Depois que ele voltou lá da casa da sua noiva. Tirou lá o leão que ele tinha rasgado. Ele rasgou o leão. Né? O Espírito do Senhor apossou dele e ele rasgou esse leão. Quando ele voltou, tinha uma colmeia lá dentro. E aqui também, nesse capítulo, mostra que quando ele matou esses 30 filisteus, o Espírito do Senhor apossou dele. Então, o que eu tiro de lição para nós nesse capítulo 14 de Juízes, que nós precisamos estar deixando Deus apossar de nós totalmente. Totalmente mesmo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos suportar o que está por vir. Cada dia está ficando mais difícil ainda, irmãos. As pessoas parecem loucas. É cada loucura que está acontecendo. É cada coisa mais terrível que a outra que a gente... Eu falo assim, gente, eu nunca vi uma coisa dessa. E nem meu pai, nem minha mãe, nem o seu pai, nem sua mãe viram. Está acontecendo. E nós devemos estar preparados. Nós não devemos nos assustar com as coisas que estão acontecendo, porque breve Jesus voltará. Sansão, ele está aqui fazendo a obra de Deus, eu creio que até sem saber. Deus já estava usando ele aqui. Mas ele colocou um enigma para o povo descobrir, e o povo não descobriu e acabou com o casamento dele, né? Porque fizeram isso com a esposa dele. Nós temos que estar discernindo o que é bom para nós e não cair na armadilha de Satanás e não cair no laço do passarinheiro. Este é o capítulo 14. Amanhã estarei de volta. Beijo, beijo, beijo. Compartilha aí em nome de Jesus. Obrigado, Rose. Consegui até o final hoje, hein, Rose? Graças a Deus. Obrigado! Deus abençoe. Obrigado, Jesus.